Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e a grande pergunta que me fazem é: eu tenho depressão, posso tomar ayahuasca? O que eu diria num primeiro momento é: sempre consulte a casa em que você vai fazer essa consagração, se existe alguma restrição, tanto para a questão psíquica que você tenha, e nisso eu não estou englobando apenas a questão da depressão, mas todos os desequilíbrios e desarmonias que a gente tenha psíquicos. Informe, inclusive, se você está em tratamento de alguma questão psicológica nesse sentido e também se você faz uso de alguma medicação. Todas essas informações são importantes para que o dirigente da casa possa direcionar um pouco melhor essa experiência, inclusive te dizendo se você deve parar a medicação alguns dias antes da sessão, se sim, quantos dias, se é necessário, se não é necessário. Existem algumas medicações que têm já estudos falando sobre a interação com a ayahuasca e aconselhando não ter essas interações, e o dirigente pode te dizer um pouco melhor sobre isso, se você deve parar, se você não deve parar, se é para você essa sessão enquanto você está tomando essa medicação, ou se há inclusive a necessidade de compartilhar isso se você estiver fazendo um tratamento com o seu psiquiatra, muitas vezes ver qual que é a opinião que ele tem em relação a isso, se ele tem conhecimento da medicina, para que você possa fazer tudo isso de forma muito segura. Agora, efetivamente, para quem ainda não está fazendo nenhuma tratativa psíquica nesse sentido, eu diria, é possível fazer um trabalho? Sim, é possível fazer um trabalho. Se você procurar, existem vários materiais sendo desenvolvidos sobre essa questão da relação entre a depressão e a ayahuasca, dizendo inclusive que é uma alternativa muito boa como processo terapêutico para que você possa, não só durante a sessão, ter uma sensação de bem-estar, melhora energética e organização de pensamentos, mas para que isso também tenha uma continuidade. O que você precisa sempre tomar cuidado é que algumas casas trabalham a sessão e não tem um acompanhamento pós-sessão para que você consiga elaborar toda essa estrutura. Então, não é raro pessoas, e eu já ouvi colegas, já tive diversas experiências e conhecimentos sobre isso, de pessoas que efetivamente só com a ayahuasca conseguiram trilhar um caminho e conseguiram ter muitos processos de melhora. Então, isso é legal, muito positivo, mas é importante a gente entender que nem todo mundo tem uma estrutura de conseguir fazer isso sozinho. Por isso que eu sempre falo que, para mim, a melhor receita é o processo da ferramenta da ayahuasca junto com o processo terapêutico. Porque aí você consegue fazer um acompanhamento, inclusive pós-sessão, para que você tenha a oportunidade de reorganizar toda a estrutura do que você acionou e para que isso tenha uma reverberação mais prolongada na sua vida prática. Então, efetivamente, pessoas que experimentam a ayahuasca e que têm histórico de depressão relatam uma melhora logo na sessão, logo na primeira sessão, porém é preciso que isso seja estruturado, costurado e organizado para que ela consiga ir elaborando isso ao longo da semana, entendendo que a gente não está buscando só uma cura que simplesmente é uma mágica que acontece. Existem reações fisiológicas e hormonais que vão trabalhar inclusive no processo de liberação de serotonina, que o próprio trabalho da ayahuasca vai desenvolver em si, mas além dos processos fisiológicos, é preciso que a gente entenda essa elaboração psíquica, de onde vem esse problema, como que eu estou me relacionando com ele, para que não seja só um processo de mascarar sensações fisiologicamente e hormonalmente, mas que realmente a gente tenha processos que a ayahuasca ajuda com isso, no sentido de expansão e percepção da nossa consciência. Muitas vezes essas respostas já vêm dentro da sessão, mas que depois você consiga organizar isso de forma racional dentro de um processo de elaboração desses conteúdos psíquicos que geraram esse tipo de situação num primeiro momento. Então, algumas pessoas conseguem fazer isso dentro da própria sessão, numa experiência individual ou coletiva, mas para quem não consegue ou para quem teve alguma dificuldade nesse sentido, a saída também é fazer isso como acompanhamento terapêutico. Então, hoje já há terapeutas que trabalham com a ayahuasca como ferramenta dentro do processo terapêutico. Eu sou uma dessas pessoas que tenho essa jornada de experiência e que realmente percebi a dificuldade que algumas pessoas têm nesse processo de elaboração. Porque a elaboração em si precisa de um repertório, precisa de um estudo simbólico das imagens que a gente recebe e de uma organização. Então, ficar nessa ideia de que a gente consegue tudo sozinho e de que só a gente, pela gente mesmo, consegue achar todas as trilhas e caminhos, eu diria que é muito
inocente essa visão num primeiro momento, porque na verdade a gente se faz nessa construção da relação com o outro. Então, efetivamente, aliar essa ferramenta que é poderosíssima com o processo terapêutico de escuta, de troca, de percepções. Eu efetivamente também trabalho com outras técnicas que são técnicas de terapia corporal. Então, tudo isso junto potencializa o processo e não só potencializa, mas de alguma forma também organiza tudo que a gente visita. Organiza, elabora, codifica. Então é importante que a gente tenha dentro de tudo isso esse acompanhamento. Inclusive, a gente sempre fala que enquanto terapeuta nós também fazemos os nossos processos terapêuticos e que isso nunca acaba. Nem o estudo, nem os nossos processos individuais e nem esse processo de escuta do outro. Porque tudo isso vai fazendo parte desse entender que sozinho a gente não chega em alguns lugares, porque existem pontos cegos dentro da nossa percepção. E só através dessa conexão do processo terapêutico, que necessariamente envolve uma outra pessoa, e isso pode ser feito individualmente ou em grupo, então a gente consegue ampliar ainda mais essa percepção para conseguir acionar questões que a gente sozinho fica rodando no mesmo lugar, e é como dirigir o carro, inclusive. Você está olhando para frente, você sabe para onde você está indo, você consegue chegar no seu destino, mas efetivamente ao longo do caminho você tem pontos cegos e isso pode inclusive causar um acidente de percurso. Então esse foi a minha dica de hoje. Se você está com esse quadro de depressão, eu diria sim, procure, é uma ferramenta importante, mas faça isso de forma responsável. A depressão ela tem diversos estágios, então você precisa ver se é um estágio que você consegue depois fazer uma elaboração desse conteúdo de forma individual, até que ponto você precisa de uma outra pessoa para te acompanhar dentro desse processo, e de que não precisa ser sozinho, não precisa fazer sozinho, porque a gente não está efetivamente sozinho dentro dos nossos processos. Isso pode ser aparentemente uma questão, mas ela não é uma questão real. Então, sim, procure espaços sérios, procurem espaços seguros, procure um espaço em que você tenha uma indicação de alguma outra pessoa. Cada vez mais estão se ampliando espaços e casas que fazem trabalho com a ayahuasca. Nem todos os lugares têm responsabilidade, nem todos os lugares têm fundamento e profundidade. Então, procure referências antes de sair se entregando por conta do desespero em qualquer lugar, nas mãos de qualquer pessoa. Então, essa é a minha dica de hoje e a gente se encontra no próximo vídeo.